Aí, pessoal, hoje eu vou começar com a atividade de programação de computadores, tá? É a primeira atividade que a gente vê dessa disciplina. Essa disciplina é uma disciplina em que a gente vai fazer programas em Java, então é muito importante para a gente conseguir fazer essas atividades que vocês tenham o Java instalado, tá? Para instalar o Java na página da nossa disciplina, eles sugerem esse guia aqui, vocês podem seguir essa instalação. Essa instalação é com o Java 6, você pode usar já o Java 10, tá? Aqui, lógico, é para instalar em Windows. Quem quiser instalar no Mac ou no Linux, também tem as versões aqui. Você pode seguir também as instruções que estão dadas na nossa disciplina, no vídeo da disciplina. E eu já instalei no Linux também, eu só estou usando aqui no Windows para usar o meu programa de gravação, que é no Windows. E aí, depois que você tiver o Java instalado, você precisa de um programa de edição, né, uma IDE. A IDE é onde a gente vai escrever o código. Eu gosto do Sublime, apesar de que ele tem umas coisas chatas que têm que ser configuradas para funcionar corretamente, mas eu estou acostumado com ele, então eu vou resolver aqui os problemas no Sublime. Se vocês quiserem usar o editor de texto, funciona. Pode usar qualquer coisa, ok? Eu vou usar no Sublime. E aí, uma coisa importante que a gente precisa fazer, já que a gente vai começar aqui com a nossa atividade 1, eu chamei de atividade 1.java o meu arquivo, então a primeira coisa que vocês têm que fazer quando tiver o Java instalado e for escrever o programa é salvar o programa, tá? E aí eu usei aqui o mesmo nome que eu usei aqui, atividade 1.java, eu dei a class atividade 1, tá? Isso aqui vai impedir que a gente cometa alguns erros, vai resolver alguns problemas. Então salvem com o mesmo nome que tem na class, vocês salvam o arquivo, beleza? E aí, vocês já devem ter visto, esse aqui é como a gente define o nosso corpo principal, o módulo principal, que é onde vai acontecer o programa. Então, você tem que escrever public static void main string args, ok? Main é de principal, void significa que o nosso módulo não vai retornar nenhum valor, certo? E aqui a gente vai chamar outros módulos que a gente vai criar. E aqui o primeiro módulo que a gente vai criar é um módulo para converter temperatura, tá? Porque a gente precisa fazer um programa de conversão de temperatura. E aí a gente começa dizendo static double, porque a gente precisa retornar um valor double, tipo double, que é um valor com ponto flutuante, né? Um valor que não é inteiro. E aí o nome do nosso programa, do nosso módulo, eu vou chamar de conversor. E aí as variáveis que esse módulo tem que ter. E aí se a gente for lá na atividade, as instruções são bem claras que o nosso programa ele tem que receber um double representando a temperatura e um inteiro representando o código de conversão, ok? Então eu vou escrever aqui, ó, o double temp, que é a temperatura, e aí eu dou uma vírgula e o int é o meu código, então code, ok? E aí eu abro chaves e dou um enter, e aqui eu vou escrever o corpo desse conversor, tá? Desse módulo conversor. E aí depois eu vou chamar esse módulo conversor no main, tá? Então, dentro desse módulo conversor, a gente vai receber um código que pode ser um número inteiro de 1 a 6, e a gente tem que verificar que número é esse, e aí executar uma ação, que é converter a temperatura ou de Celsius para Fahrenheit, ou de Fahrenheit para Celsius, ou de Kelvin para Celsius, e assim vai, tá? Tem 6 opções possíveis. Então a gente precisa ver se o código que a gente recebeu é 1, é 2, é 3, tá? Então como a gente vai verificar se ele é 1, a gente vai usar o if, tá? Mas aí a gente tem que falar, se ele for 1, faz isso, se não, faz isso.
Mas se não, verifica se ele é 2. E aí, se ele for 2, faz isso. Se não, verifica se ele é 3. Se ele for 3, faz isso. E aí, como é muita coisa alinhada, né? Então, em vez de usar if, aqui no caso a gente vai usar o switch. O switch a gente pode verificar todas as condições de uma vez e dependendo daquela que for verdadeira, a gente vai executar uma ação, beleza? Então, a gente vai começar assim escrevendo switch. Né? E aí, switch, como que funciona o switch? A gente escreve a variável que a gente vai verificar, que é o código. Aí eu abro aqui as chaves. E aí eu vou escrever assim, ó, case 1. Tá? Então, se ele for 1, o que o meu programa tem que fazer? Aí o meu programa tem que converter de Celsius para Fahrenheit. Tá? E aí a gente vai usar essa fórmula aqui. Eu vou receber a temperatura em Celsius, então temp vai ser um valor em Celsius, eu tenho que converter para Fahrenheit. Então o que eu preciso fazer é isolar o Fahrenheit nessa fórmula. Eu vou passar o 9 multiplicando, vai ficar temperatura vezes 9 sobre 5. Depois tem que somar 32. Então, eu vou retornar a temperatura vezes 9 dividido por 5 e vou somar 32. Tá? Eu vou retornar tudo isso. Esse parênteses aqui é optativo, mas eu vou colocar só para ficar mais claro. Tá? Temperatura vezes 9 sobre 5 mais 32. E aí, caso 2. O caso 2, eu vou retornar outra coisa. Eu vou retornar a temperatura em Fahrenheit, não, em Celsius, supondo que eu recebi em Fahrenheit. Eu preciso subtrair 32, isso tem que estar entre parênteses. Então, vai ser temp menos 32. E aí, a gente vai multiplicar por 5 e dividir por 9. Então, vezes 5 sobre 9. Eu vou dar um espaço aqui, só porque eu gosto de dar espaço quando eu estou fazendo soma e subtração, mas é optativo também. O que eu estou esquecendo aqui já, ó, ponto e vírgula no final de toda a linha, tá? A gente sempre esquece um ponto e vírgula. Então vamos lá, case 3. Se a gente esquecer o ponto e vírgula não vai funcionar, mas o programa vai avisar a gente que a gente fez alguma besteira. Então vamos lá, o caso 3, a gente vai receber em Kelvin e tem que converter para Celsius, ok? A gente vai receber TK, para achar em Celsius, a gente precisa subtrair 273. Então, temp menos 273. E aí, case 4, aí é o contrário, nesse aqui, a gente tem que somar 273. Depois a gente tem o case 5, return. Aí o case 5 é um pouquinho mais chato, tem que converter de Fahrenheit para Kelvin, tá? Então, supondo que eu sei em Fahrenheit, eu tenho que achar em Kelvin. Então, eu tenho que subtrair 32, multiplicar por 5 e dividir por 9. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é subtrair 32. Então, eu tenho que escrever entre parênteses temp menos 32. Depois a gente multiplica por 5 e divide por 9. Só que ainda não terminou, porque isso aqui vai ser TK menos 273. Então a gente tem que somar 273. Vou fazer mais 273. Tá? E agora, case 6, return temp. Vamos ver. Aqui é o contrário, né? A gente vai ter em Kelvin e vai ter que achar em Fahrenheit. Então, a gente tem que subtrair 273. A gente tem que multiplicar por 9 e dividir por 5. E aí, a gente tem que somar 32, tá? Multiplica por 9 e divide por 5. Por último, soma 32. Cuidado com os parênteses, são super importantes. E aí, aqui, a gente tem todos os 6 casos. Mas o usuário pode digitar alguma coisa diferente, alguma coisa que não seja um número entre 1 e 6. Tá? Tem uma coisa aqui importante que eu vou comentar. O switch, quando um deles é verdadeiro, ele executa esse cara aqui e todos que estão abaixo dele. Só que o return, ele sai do módulo. Então, como ele vai dar um return, eu vou executar o return
E aí eu vou sair do módulo antes de executar os que estão abaixo. Tá? Se não fosse por isso, eu teria que dar um break depois de cada um dos cases. Tá? Então o case em geral funciona com case tananã, break. Mas aqui a gente vai deixar o return direto, porque o return sai do programa. Mas aí se eu digitei, por exemplo, 7, eu não vou executar nenhum desses comandos, então eu não vou sair do programa. Então eu preciso dizer aqui que independente, se ele passar por esse switch sem sair do programa, ele tem que retornar alguma coisa. E aí o que a gente vai retornar é um valor não numérico, é um double, né? Opa, tem que escrever assim. Tem que escrever com D maiúsculo, com N maiúsculo aqui e aqui, tá? Então muito cuidado com isso, se não escrever direitinho, não vai dar certo. Então a gente vai retornar esse num, que é uma coisa que não é um número, mas ele é um double, porque é um double que representa que não tem nenhum número aqui, tá? Então aqui, se eu tiver feito tudo certinho, isso aqui deve funcionar direitinho, mas a gente vai testar chamando esse módulo conversor aqui no nosso main. Então para chamar ele, eu vou chamar dentro do print já, então eu vou mandar imprimir isso. Para imprimir a gente escreve system.out.println. E aí quem que eu vou imprimir? Eu vou imprimir a resposta do conversor quando eu mandar uma temperatura, por exemplo, 18 graus, para converter, se eu quiser converter de Celsius para Fahrenheit, tá? Eu vou escrever aqui, vou usar o código 1. Então, esse código 1 vai indicar que eu tenho que converter de Celsius para Fahrenheit. Isso aqui vai me dar em Fahrenheit, que deve ser 64.4, se eu não me engano. Então, vou rodar aqui o programa. Ele achou um erro, que faltou um ponto e vírgula aqui. Vou rodar de novo. E agora deu 64.4. Se a gente usar aqui 64.4 e mandar fazer a conversão ao contrário, ele tem que dar os 18 graus. E aí deu os 18 graus. Ok, o nosso programa está funcionando. Eu não verifiquei todos os módulos, mas todos os códigos possíveis, né? Mas deve estar funcionando. Então vamos lá para a nossa lista de exercício. E aí a pergunta 1 fala qual das alternativas abaixo a gente tem a melhor estrutura, né, para fazer esse programa. E é um switch ou um if, que nem a gente viu, né, quando a gente foi fazer o nosso programa. E a pergunta 2 é como deve ser o nosso código. E aí a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas aqui, porque são detalhes que estão de diferente. Se a gente olhar aqui, case 3 é temp menos 273 e o dele está mais 273. Então essa aqui está errada. Tá? É difícil encontrar os erros em cada um, tá? Vamos ver qual que é o erro dessa daqui. O erro dessa daqui é que o return aqui embaixo está sendo um inteiro. Como o módulo converte a um double, a gente tem que retornar um double, não pode retornar um inteiro. Então essa aqui também está errada. Vamos ver essa daqui. Essa daqui talvez seja a certa. Não tenho certeza, mas aqui eu não estou vendo nenhum erro de cara. Vamos ver as outras. Essa aqui eu já vi um erro, que ela está retornando ela está recebendo a temperatura como se fosse um inteiro. E a temperatura é um double, está claro isso no enunciado, que a temperatura que vai receber é um double. Tá? E esse último daqui, o erro está aqui, esse sinal de mais ao invés de um sinal de vezes. Então era aquela mesma que estava correta. Beleza? E aí, o próximo exercício é sobre primos. Então eu vou fazer um outro vídeo em que eu vou montar o programinha para a gente achar os primos. Tá? E eu vou dar até algumas dicas que ele não usou para deixar o nosso programa mais eficiente. Beleza? Então até o próximo vídeo. Curtam o meu vídeo, se inscrevam no meu canal, beleza? Então até mais.